Boa noite, estamos aqui para mais um encontro virtual, continuando nossa segunda unidade da matéria de marketing de serviços, que a gente hoje fala sobre qualidade dos serviços. Tenho aqui presente um aluno. De novo, eu queria aproveitar para pedir para vocês tentarem participar da nossa reunião assim ao vivo, né? Se não der, claro, fico muito feliz de você estar vendo essa gravação. Mas o ao vivo é sempre melhor. Então, Romulo, se sinta à vontade de fazer pergunta, caso você queira, no meio do caminho aí, tá? Estou aqui à disposição. Então, gente, qual é o objetivo hoje aqui, né, da nossa aprendizagem? Primeiro, identificar o conceito de qualidade dos serviços e a sua posição estratégica dentro do todo. Listar essas lacunas que estão compreendendo essa qualidade de serviço e reconhecer a qualidade dos serviços como a norteadora para os resultados estratégicos. A gente falou no encontro passado muito sobre essa coisa da falta de tangibilidade e da falta e de uma coisa muito importante que é a falta de normalização, né? É como o serviço é produzido enquanto ele muitas vezes é contratado, né? A, fi, dar um norte de normalização de todos serem iguais é quase impossível. Então é muito difícil que o serviço seja igual um do outro. Então, por esse ponto, a qualidade se torna essencial para que esse serviço prestado tenha uma boa visão perante o cliente para a empresa. Então, compreender esses fatores determinantes dessa qualidade é fundamental para garantir a percepção desse cliente de valor, de satisfação e automaticamente também de lealdade desses clientes, tanto no curto, quanto no médio, quanto no longo prazo. Então, nessa unidade, vocês vão estudar esse modelo de lacunas na qualidade dos serviços e o que engloba essa visão do cliente perante esses serviços prestados e a visão da empresa que presta esse serviço para o cliente. Então, gente, primeiro, conceito de qualidade desses serviços e a posição estratégica dele. A palavra qualidade, ela realmente ela é muito ampla, né? Qualidade para mim não é a mesma qualidade para você, porque qualidade ela acaba se tornando um pouco subjetivo, porque tudo que é um pouco melhor do que aquilo que você tem é de melhor qualidade. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Nem sempre a gente vai se referir com qualidade em qualquer situação, porque várias vezes a nossa percepção de qualidade ela vai alterando com aquilo que a gente vai possuindo. Então, por exemplo, celular. Você tem dinheiro apenas para ter um Galaxy S, vamos lá, S8. É que eu não entendo nada de Android, mas estou tentando dar um exemplo mais factível. Para você, como aquilo que você tem, aquilo é qualidade. A partir do momento que você faz um upgrade no celular, aquele outro celular vai ter mais qualidade. Só que isso nós estamos falando de um produto que é tangível, um produto que é altamente fabricado com padronagens. Para serviço, isso se torna mais difícil ainda de normalizar e mais difícil ainda de ter essa noção. Então, essa noção de qualidade, ela varia em cada pessoa ou setor, que tem ou cria seu próprio conceito. Então, às vezes, tem profissionais, tem profissionais que começam a criar um nível de qualidade tão grande que o preço dele também acompanha isso, né, no setor de serviços, que quem não vai chegando, pelo menos assim, muito próximo, começa a ser comparado como uma baixa qualidade e um mau atendimento, um mau serviço. Mas, na verdade, a pessoa não está fazendo um mau serviço. Vou dar o exemplo do Uber. Quando o Uber chegou no Brasil, eu não sei, Romulo, se você é da Serra, né? Eu não sei se você vai concordar comigo, mas quando chegou aqui no Espírito Santo, falava-se muito sobre a questão do Uber, que você entrava dentro do Uber e diferenciação dele para o táxi.
né? Primeiro, o pagamento era feito no aplicativo, você não precisava de pagar em dinheiro, você já chegava no final da corrida, você sabia o valor da corrida, e tinha a questão da diferenciação que os prestadores de serviço de Uber, ou seja, as pessoas que dirigiam Uber, eles, na maioria das vezes, eles estavam entregando algum agregado, alguma coisa, um valor agregado, tipo, tinha balinha, tinha água no carro, e as pessoas viam isso assim como se fosse sabe, uma coisa de outro mundo. Você lembra disso? Então, hoje, entra dentro de um Uber, tem isso? É muito raro. Os que têm isso, tem, e se você olhar a pontuação deles, a pontuação deles está lá em cima. Então, por que o outro não faz isso? Muitas vezes porque ele acha que isso é desnecessário, muitas vezes ele acha que isso é glamorizar demais o serviço de transporte. Não sei por que ele não faz isso. Mas é, é real que aquela pessoa que é mais bem tratada e que tem um uau na prestação de serviço, né? Aquele uau, ele tem um valor percebido muito melhor, muito maior do que aquele que vai simplesmente andar de Uber. Aquele que não tem, aquele de Uber que não tem uma balinha, que não tem uma água. Então, na maioria dos casos, o conceito acaba recaindo na perspectiva do cliente. Então, por exemplo, quando a gente andava de táxi só, e a gente não andava de Uber, e o Uber chegou, a gente teve uma alta percepção de qualidade com a prestação de serviço do Uber. Hoje a gente já não tem essa, você tem que se diferenciar perante os Ubers. Por quê? Porque a maioria, pelo menos eu não sei na região de vocês, eu, pelo menos na minha região, Uber costuma ser muito a prestação de serviço muito ruim hoje em dia, né? Só que eu tenho um nível de qualidade com relação à prestação de serviço de carro já um pouco mais assim. Eu já experimentei outros tipos de serviço, por exemplo, o V1. Então, só que eu percebo qualidade nisso, eu percebo diferença. E aí você fala, Marina, mas e quando a qualidade está muito mais cara? Aí já é outro assunto para outro momento. Mas, se você vê valor, você paga. Então, ou seja, a gente tem que saber se esse desempenho, né, dessa qualidade, ele vai ser percebido e se as expectativas são geradas. Então, por exemplo, a partir do momento que os motoristas de Uber pararam de entregar a balinha, as pessoas começaram a comparar. Pô, andei de Uber agora, o cara não me deu nem uma bala. Não tinha água para eu beber. Pô, o Uber estava sujo. Eu nos últimos tempos, não hoje em dia, né, que nós estamos nesse período de pandemia, eu não estou pegando Uber nenhum, mas quando eu estava ainda transitando assim para baixo de Uber, né, é, uma sensação muito grande de que uma percepção muito grande de que as pessoas que estavam dirigindo o serviço não estavam nem aí com a limpeza do carro. E isso me afetava. Porque às vezes eu estava toda arrumada para sair de casa, aí você estava naquele banco, aquele banco fedorento. E aí é uma percepção minha. Mas será que quando eu era mais nova eu tinha essa mesma percepção? Não sei. Então, há três possibilidades nas relações entre as expectativas e percepções. Primeiro, a expectativa é menor que a sua percepção, sempre. A qualidade percebida é boa quando a expectativa é igual à percepção da qualidade. Ou seja, eu preciso perceber que aquilo é bom, mas eu preciso ter uma expectativa igual. Senão, para mim vai ser ruim. E quando a expectativa é maior do que a percepção, a qualidade percebida é pequena. Então, eu tinha uma expectativa muito grande e eu percebo que não teve aquilo. Então, na minha visão de qualidade, a minha visão de qualidade vai ser que aquilo não tem qualidade. Então, serviço ao cliente é um processo que tem uma finalidade de fornecer benefícios significados de valor agregado, que foi o que eu falei. Então, um programa de serviço ao cliente sempre tem que identificar e priorizar todas as atividades destinadas para quê?
atingir os objetivos. Mas, além de tudo, incorporar medidas de monitoramento e desempenho. Olha o que o Uber faz, não tem? As estrelinhas, o iFood também não tem a mesma coisa. Todos os aplicativos de serviço hoje em dia não tem esse monitoramento do desempenho. Isso é muito para você punir aqueles que estão indo contra a percepção de contra o serviço, que pode não valorizar aquele valor, né? Não valorizar aquele valor é ótimo, não dar valor àquilo dali. E o desempenho, e premiar aqueles que têm um melhor desempenho. Então, é preciso sempre implementar essa política de melhoria permanente para as pessoas não se acomodarem e não ficarem entregando um serviço muito parecido. Então, os indicadores de desempenho, como eu disse, têm essa importância fundamental na gestão dessa empresa de serviços. Você já percebeu que quando a gente liga para um call center, quando a gente liga, sempre tem também aquela coisa do qualificar o serviço da pessoa? Para quê? Esses indicadores, eles acabam estando direcionados no monitoramento dos resultados. Para quê? Parametrizar o processo de tomada de decisão e até entender se precisa melhorar ou não no grupo todo. Então, a gente vai entrar agora nas lacunas. Existem lacunas que atrapalham essa qualidade desse serviço, né? Então, existe uma gama de discrepâncias, né, que podem chamar de lacunas fundamentais, que a gente pode... Aí, o Romulo está dando um depoimento aqui. Eu já esqueci um celular e imediatamente consegui uma ligação com o Uber, pedir a devolução. Então, isso é ótimo. O Romulo está falando aqui na aula ao vivo que ele teve o celular, perdeu o celular no Uber e ele conseguiu de volta. E eu já tenho histórias de pessoas que nunca conseguiram de volta. Então, assim, tudo isso depõe contra o serviço do Uber. Por quê? Porque se você perde um celular dentro de um Uber e não consegue identificar quem foi o motorista não consegue entregar isso, você nunca mais você vai ficar com receio de pegar o Uber de novo. Então, essas percepções de qualidade são tarefas para os gestores relacionados ao serviço, né? Para tentar corrigir e tirar grandes obstáculos que às vezes possam estar acontecendo para que esse serviço tenha uma qualidade reconhecida. E essa lacuna, ela pode existir entre a expectativa do consumidor e a percepção da administração. Muitas vezes a gente está achando que está prestando um maravilhoso serviço, vendendo aquilo ali no marketing, a empresa inteira está achando que está vendendo aquilo e a percepção do cliente é completamente diferente do que a gente está vendendo e do que a gente está querendo entregar. Então, algumas observações de alguns executivos de empresa sobre o que os consumidores esperam de um serviço de qualidade foram convergentes ou iguais às expectativas dos consumidores. Isso é muito importante. Então, ou seja, de uma maneira geral, o objetivo daquele empreendedor, né, baseado em informações sobre as expectativas e as percepções do cliente, é diminuir ao máximo essa lacuna. A gente tem que fazer cada vez menor a lacuna entre a percepção e o que é entregue, né? A expectativa, quer dizer, né? E a percepção do que está sendo entregue. Então, aqui a gente trouxe 7 lacunas e os principais desafios para administrar essa qualidade de serviços, tá? A primeira é a lacuna do conhecimento, o que é a diferença entre o que os fornecedores de serviço acreditam que o cliente esperam e as necessidades e expectativas reais deles. Então, assim, como se eu tenho uma percepção... Filho, mamãe tá dando aula, dá licença. Mas cadê? Dá licença, Manuel. Obrigada, tá tudo lá embaixo. Desculpa, Rômulo. Dar aula ao vivo com criança em casa é ótimo. Mas, mamãe, o papai falou que Manuel, por favor. Não tem isso. Você pode fazer o favor de descer? Mas cadê que Então, a lacuna do conhecimento, né? Primeiro de tudo,
é a diferença entre o que o fornecedor de serviço acredita e o cliente espera, e as necessidades e expectativas reais desse cliente. Então, eu acho que está sendo feito assim, aquilo, só que a expectativa do cliente é completamente diferente. Daí eu também tenho a lacuna dos padrões, que é o quê? É uma diferença entre a percepção da administração e os padrões de qualidade entregue. Então, como se fosse, por exemplo, o iFood, né? A ideia é que o entregador sempre entregue da melhor forma, com o melhor padrão de atendimento, melhor padrão de serviço. E aí o entregador simplesmente joga comida, assim, pela, né? Ou algumas coisas que alguns memes que a gente já viu aí, né, de entregador. A lacuna da entrega, que é a diferença entre os padrões de entrega especificados e o desempenho real do fornecedor de serviço. Entrega é uma dessas que, assim, que a gente acha que vai ser de um jeito, mas é muito complicado, porque a gente demanda muito de terceiro. E você deve estar reparando que tudo isso depende de pessoas. Então, se todas as pessoas que estão em todas as pontas não estiverem de acordo com os padrões da empresa, com os padrões de qualidade, algumas das coisas não vão ser entregues com qualidade. Então, outra lacuna de comunicação interna é que é uma diferença entre o que a gente acha que é que são características, né, do produto e serviço e aquilo que realmente é capaz de entregar. Foi um pouco do que eu falei também. Aí eu tenho a lacuna da percepção, que é a lacuna literalmente do que o cliente percebe, da interpretação, que é o que as campanhas de comunicação enviam uma mensagem que são decodificadas por aquelas pessoas interpretadas de uma forma, mas no final o serviço é completamente diferente. E lacuna no serviço, que é a diferença entre o que os clientes esperam receber e suas percepções do que é realmente entregue. Então, as lacunas que compreendem essa qualidade desse serviço, né, levando em consideração, você está rindo, né, da minha situação, nessa identificação desses critérios ou componentes de avaliação, né, utilizados por esses clientes para avaliação desse serviço, a gente seleciona 5 categorias. Primeiro, respostas, que é a disposição em auxiliar esse cliente a prestar um serviço rápido. Garantia do conhecimento e amabilidade do funcionário, que isso é muito importante. Quando você pega serviço de telefonia, por exemplo, a menina não trabalha na telefonia, a menina não trabalha na Vivo, mas se ela atendeu o telefone com pouco conhecimento sobre a causa e pouca amabilidade, isso é gerado literalmente uma nota literalmente ao serviço da Vivo e nada mais. A gente não consegue entender, a gente transfere totalmente aquela raiva para aquele serviço. E isso é que é muito importante e que as empresas às vezes não conseguem entender. E tangíveis, que se relacionam às aparências das instalações, nos meios do pessoal, material de comunicação, ou seja, tudo aquilo que aparenta, né? Você aparenta entregar alguma coisa e não entrega. Empatia no cuidado e atenção personalizada para o cliente. Outra coisa que as serviços de telefonia, por exemplo, pecam muito nisso. E por último, a confiabilidade, que é o quê? A capacidade de executar e entregar um serviço em forma confiável e precisa, conforme lhe foi prometido. Então, a empresa ou esse empreendedor, né, que está realmente comprometido, dedicado em servir e prestar serviço com qualidade, ele deve obrigatoriamente se atentar a vários fatores, que é sempre monitorar a opinião do cliente, identificar dificuldades e sempre propor melhorias. É por isso que nos serviços hoje em dia existe muito assim, avalie, fale, tudo isso vai para um serviço de pesquisa e monitoramento global daquele serviço para tentar o tempo todo ser feito melhorias naquilo dali. Identificar e sempre preencher essas lacunas. Então, aqui a gente está tentando trazer, com esse objetivo de orientar, permitindo se identificar e preencher essas lacunas, uma empresa deve dominar os aspectos das 5 lacunas descritas a seguir. Lacuna número 1, saber o que os clientes esperam. Ou seja,
tomar sempre providências e sempre ouvir, ser flexível, ter credibilidade no atendimento. Para isso, você tem que fazer o quê? Gerar muitos canais de comunicação, se aproximar com esse cliente, sempre dando a oportunidade desse cliente dar sugestões, reclamar. Para quê? Porque se você não faz isso, não investe em treinamento de pessoal, não aumenta a comunicação com eles, você aumenta essa lacuna. 2, estabelecer padrões corretos de qualidade de serviço. Existem padronizações de serviço. Então, quais seria? Enumerar todos os fatores relativos à necessidade do cliente, que tipo de necessidade nossos clientes têm, identificando também as necessidades secundárias, analisar todo o ciclo de serviço, examinando cada uma da etapa e olhando do ponto de vista do cliente com relação àquelas etapas. A lacuna 3 é garantir que o desempenho de serviço atende aos padrões, ou seja, se a gente tem um padrão, tem que seguir aquele padrão. Então, providências devidas, adaptar o processo às expectativas do cliente, sempre também com relação à pesquisa, entender se o cliente, se a expectativa dele está sendo atendida, instrumentos de contato com o cliente adequados, estabelecer padrões e de modos para orientação desses funcionários, ser mais flexível, que isso é muito importante. Agora, lacuna 4. Assegurar que a entrega corresponde à promessa feita. Essa é a mais importante. E quais poderiam ser medidas corretivas? Coordenar operações e marketing. Para quê? Para que a comunicação direta com o cliente seja adequada, criando sempre expectativas racionais, nunca criando falsas expectativas, nem um pouco superior e nem inferior. E a lacuna 5, que é a falha na percepção do cliente, que resulta das lacunas 1 a 4, ou seja, em razão de o prestador falhar e não identificar de forma adequada e correta as expectativas dos clientes, determina a melhor maneira que vai atender. Ou seja, o cliente pode entender o serviço de forma diferente ao que foi prometido e anunciado. E isso afeta totalmente a qualidade do serviço. E aí eu trouxe 2 citações aqui. Uma é: quando um prestador de serviço souber como seu serviço será avaliado pelo consumidor, poderemos sugerir como influenciar essas avaliações numa direção desejável. Por quê? Porque você pode resolver tudo antes. E quanto mais a concorrência e a competição entre as empresas aumentam, mais o cliente fica exigente e crítico em relação a padrões de qualidade de serviço e atendimento, que são determinados em função de um mercado estar cada vez melhor. Ou seja, a melhoria do mercado faz com que a nossa percepção e a competição fique mais acirrada e o cliente vai ficando cada vez mais exigente. E aí, para a gente finalizar, primeiro, o que deve ser feito pelas organizações? Para a gente ter, assim, para que a qualidade desse serviço seja norteada e a gente tenha uma percepção melhor dela. Instrumento de pesquisa. Transformar as necessidades em expectativas, ou seja, realmente atender as expectativas, né, com base no que foi pesquisado. Transformar o projeto em especificações adequadas, ou seja, usar muito benchmark, ver o que está sendo feito por outros. Prestar o serviço sempre em conformidade com as especificações estabelecidas. Você especificou, preste. E não criar expectativa que não possa ser atendida e cumprida. Se você faz isso, você consegue literalmente nortear melhor o seu resultado da sua prestação de serviço. Por hoje é só. Rômulo, você tem alguma dúvida? Eu vou encerrar a gravação.